Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao nosso Café com Bíblia, para ter um pequeno momento de meditação e degustação da Palavra de Deus. Que dá tempo de tomar um cafezinho junto, de também pegar a tua Bíblia, ler conosco o texto que está em Jeremias, capítulo 18, versículos 1 até 6. Faço a leitura contigo. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Esse pequeno texto bíblico traz uma verdade para nós, que é a comparação que Deus faz entre o trabalho de um oleiro com o trabalho que Ele tem na nossa vida. Se você ainda não teve a oportunidade de apreciar o trabalho de alguém que faz vasos, recomendo que você então preste atenção agora no vídeo, porque tem algumas cenas que estão aparecendo aí. O trabalho do oleiro é um trabalho com muita delicadeza, onde ele pega uma porção de barro, de argila, mistura com um tanto de água e vai em cima de uma pedra modelando o vaso ou a escultura até que ela atinja os seus propósitos. A Bíblia ela já trata a nós, seres humanos, como parte do barro. O texto bíblico diz também que essa palavra oleiro ela é traduzida como aquele que está formando as coisas. E isto é uma referência a Deus. O imaginário da Bíblia frequentemente retrata a humanidade como formada do barro através das mãos de oleiro. Porque lá em Gênesis nós lemos que o homem foi formado do pó da terra. E ali Deus soprou vida. Então esta comparação continua acompanhando. O homem, a mulher, feitos do barro, são modelados e têm suas vidas transformadas por Deus para que atinja também os propósitos de Deus. Mas aqui, Jeremias ele é convidado a ir até a casa do oleiro e observar a mensagem que Deus tem a transmitir através daquele homem. Jeremias observa o oleiro trabalhando o barro, modelando ele, dando forma. E em algum determinado momento, aquela peça se deforma. E o oleiro, ele vai trabalhando ela de novo até que ele consiga cumprir o seu propósito com aquela peça. De que maneira a deformidade pode acontecer? Bom, de acordo com um pouquinho do que eu li, eu vi que o barro ele pode ter algumas impurezas que enquanto o oleiro está trabalhando, elas começam a aparecer. E aí o oleiro tem que fazer um trabalho de limpeza. Porque essas pequenas impurezas, partículas de sujeira, elas podem deformar o vaso e até torná-lo quebradiço. Imagina um vaso sendo moldado com argila, daqui a pouco você encontra ali um pedaço de pedra. Esse pedaço de pedra, depois que a argila se torna seca, pode ser responsável pela destruição do próprio vaso. Por isso o oleiro tem que trabalhar. Às vezes o oleiro ele pega mais matéria, mais massa, vai acrescentando ao vaso para que ela tenha mais consistência, mais força. E para a nossa vida, aplicando a realidade que Deus trabalha conosco, conseguimos entender também o porquê passamos por tantos sofrimentos e também decepções. Às vezes é Deus trabalhando, é Ele nos moldando. As deformidades, às vezes nas mãos dele, fazem com que o vaso se desencaminhe. Temos deformidades na nossa vida, coisas que são frágeis, quebradiças. Nós, para podermos cumprir os propósitos nas mãos de Deus, precisamos deixar que Ele trabalhe na nossa vida. Que Ele vá removendo as impurezas, que Ele vá cumprindo a sua vontade. E alcançando o seu propósito, a obra fica completa, fica bela. E quanto tempo levará essa obra, só Deus sabe. Por isso, quando você está passando por provações, se você está passando por momentos difíceis, não esqueça, você jamais deixou de estar nas mãos de Deus.
nas mãos do oleiro, ele vai cumprir a sua obra. Aquelas deformidades que aparecem na sua vida, as suas fraquezas, elas podem ser trabalhadas por Deus. Se você não passa pelo momento da prova, pelo momento da dificuldade, você não tem crescimento. É necessário que isso aconteça. E aqui o texto mesmo diz: acaso não é do direito do oleiro trabalhar o vaso da maneira como ele quer? É claro, dói, machuca. Mas também Deus tem bons propósitos através disso. Mas também não temos como julgar uma obra até que ela esteja acabada. Enquanto a obra não está finalizada, vamos questionar talvez Deus, dizer: mas Deus, por que você fez dessa forma? Poderia ter trabalhado de outro jeito? Mas a verdade é que nós somos o vaso, Deus é o oleiro. Somente Ele tem a visão do que nós podemos nos tornar, do que podemos ser. Acaso o vaso pode questionar o seu oleiro e dizer: o que está fazendo comigo? Porque o vaso não tem a mesma visão do oleiro. Ele não tem os propósitos do oleiro. Muitas vezes ele vem com tantas deformidades, mas Deus, ele ainda assim insiste em nós. Ele quer trabalhar em nós, fazer com que cresçamos, com que nos desenvolvamos. Jamais desista dos projetos que Deus tem para a sua vida. Jamais desista de si mesmo, porque Deus insiste contigo. Ele quer te trabalhar, te tornar uma peça que vai abrigar um tesouro valioso. A Bíblia nos compara também a esses tesouros que estão escondidos em vasos de barro. Nós somos os vasos de barro. E ali Deus coloca o seu tesouro, Ele coloca o seu Espírito, a sua graça. Quando nós estamos quebrados, é revelado o conteúdo do que está no nosso coração. Felizes são aqueles que carregam a graça de Deus dentro de si, porque mesmo que se quebrem, ainda assim revelam algo valioso. Mesmo através do sofrimento, da morte, do desespero, ainda assim conseguimos ver Deus atuando através de pessoas quebradas. Me impressiona que Deus tem escolhido pessoas quebradas para se revelar. Ele escolhe vasos em formação, em trabalho, para fazer a sua obra. Quando é que estaremos prontos, afinal? Só Deus sabe. Então quero te convidar para que a gente agora também entregue nossas vidas nas mãos de Deus. Pedimos a Ti, Senhor, que Tu trabalhe no nosso coração, que Tu insista conosco mesmo quando nós pensamos em desistir. Trabalhe, Senhor, através da nossa vida, de todo o sofrimento que temos passado, de todas as dores que temos experimentado. Faz em nós, Senhor, a Tua obra. Molda-nos de acordo com a Tua vontade, porque Tu és o oleiro e Tu sabes o que é bom para nós. Pedimos que Tu também nos dê paciência para suportar as provas, nos dê perseverança para nos tornarmos vitoriosos. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Eu quero agradecer por você estar aqui conosco nesta manhã. Desejo a você também uma abençoada semana. Que Deus seja contigo. E cante conosco essa música. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso